Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E começamos com uma excelente notícia para toda a nação corintiana. O meia Breno Bidon acaba de renovar o contrato com o Corinthians até o final de 2028. Lembrando que Breno Bidon foi considerado o melhor jogador da última Copa São Paulo, vencida pelo Coringão. Outra notícia aí que surgiu aí durante o dia é de um possível interesse do Corinthians no volante Danilo Barbosa do Botafogo. Inclusive o Corinthians poderia oferecer o atacante Gustavo Mosquito para contratar o Danilo Barbosa. Lembrando que o Botafogo já teve interesse no Gustavo Mosquito em 2022, se não me engano, chegou a oferecer 6 milhões de euros, mas na época a diretoria do Corinthians recusou a oferta. Então é uma negociação que está ainda no início, mas é bastante difícil, parece que o Botafogo não tem interesse em se desfazer do volante Danilo Barbosa, pelo menos neste momento. Outros dois jogadores aí que estão livres no mercado, que pertenciam ao Inter de Porto Alegre, mas devem rescindir nos próximos dias, são o volante Gabriel Giroto e o meia uruguaio Carlos de Pena. Então são dois jogadores aí que de repente o Corinthians pode se interessar, estão livres, é uma oportunidade de mercado. Lembrando que o Gabriel é aquele mesmo que já jogou pelo Corinthians, tem 31 anos, e deve rescindir com o Inter, de repente é uma oportunidade aí do Corinthians ter um volante aí para compor elenco, pelo menos. Com relação ao uruguaio Carlos de Pena, o Kudê também não tem interesse em aproveitar o jogador, ele também deve rescindir com o Inter. O Corinthians, em outras oportunidades, já tinha manifestado o desejo aí de contratar o jogador. Então vamos ver aí, se de repente o Corinthians vai fazer alguma investida por esses jogadores. Lembrando que a situação financeira do Corinthians está terrível, Cada dia é um jogador aí que entra com processo em cima do Corinthians. O último é o meia Juliano, que recentemente se transferiu para o Santos. E lembrando que o Matias Rojas aí deve acionar a FIFA para receber cerca de 40 milhões de reais do Corinthians. Infelizmente essa crise financeira do Corinthians parece que não tem fim. Agora eu vou dar para vocês uma notícia fresquinha, que eu recebi hoje de um conselheiro lá de dentro do Corinthians mesmo, é que o Corinthians pode fechar uma parceria aí com um investidor, uma empresa nacional que evidentemente ele não revelou o nome, mas é uma empresa que estaria disposta aí a adquirir o naming rights da Fazendinha, o naming rights também de um shopping center que seria construído, se não me engano, atrás da Fazendinha, e também o naming rights do ginásio Vlamir Marques. Essa empresa estaria disposta a investir 180 milhões de euros por essa negociação. Ocorre o seguinte, parece que a diretoria do Corinthians está bastante enrolada aí com todas as pendências, todas essas negociações que eles estão tendo que fazer, o diretor financeiro, o diretor de marketing, o próprio Augusto Melo estão bastante enrolados. E o que está acontecendo? Esse possível investidor está quase desistindo do negócio. A última chance que ele deu para fechar com a diretoria do Corinthians nessa parceria, mas ele disse que vai aguardar até quarta-feira uma resposta da diretoria do Corinthians. Em caso de não ocorrer o acerto na quarta-feira, ou de pelo menos não ouvirem ele, não darem andamento a essa negociação, ele disse que vai desistir do negócio e vai embora. Pois é, o Corinthians corre risco de perder uma negociação aí de 180 milhões de euros. Quer dizer, um valor aí absurdo. Mas a diretoria do Corinthians está tão enrolada, com tantas pendências, que parece que não quer aí ouvir a proposta desse investidor aí que foi confirmado por uma pessoa lá de dentro do Corinthians.
Evidentemente eu não posso falar o nome nem do conselheiro e nem dessa empresa aí que estaria interessada nessa negociação. Inclusive tem outros negócios aí em andamento, né, outros projetos aí que podem acontecer no Corinthians, e um deles seria de uma empresa internacional, né? Ele também não revelou o nome, mas pode aí pintar mais negócio no Corinthians, mas a diretoria precisa agilizar, precisa conseguir aí desenrolar essas negociações para que realmente aconteçam. Lembrando que o Corinthians também está negociando, né, para a transmissão dos jogos do Corinthians do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025. O Corinthians que acabou de última hora saindo da Libra, né? Então o Corinthians aí ou vai entrar para a Liga Forte, ou o mais provável é que o Corinthians negocie os seus direitos aí de transmissão independentemente, né, de maneira independente, que ele negocie sozinho, né? E a última proposta aí que surgiu seria da Brax, né, a mesma que negociou aí as placas de publicidade aí da Neoquímica Arena, mas que a Brax estaria aí oferecendo cerca de 240 milhões de reais, né, para ter os direitos de transmissão dos jogos do Corinthians, né, em 2025. Então o Corinthians está ainda estudando aí qual a melhor proposta para fechar. Uns dizem aí que o Corinthians estaria negociando com o SBT, né, a transmissão dos seus jogos do Brasileiro do ano que vem. E esperamos que o Corinthians consiga aí fechar mais um grande acordo, né, mais dinheiro para entrar, porque realmente a situação do Corinthians está terrível. Com relação ao naming rights do CT, a coisa está enrolada, né? Esse conselheiro não sabe ainda em que pé está. Uns dizem ainda que vai ser a BYD, né, que é uma empresa, uma montadora, né, de carros elétricos, né? Mas isso não tem nada de oficial, né? Ninguém confirmou oficialmente a respeito do naming rights do CT. Agora, o Corinthians nos próximos dias aí deve receber aí a grana do Gabriel Moscardo, deve receber aí uma parcela também referente à venda do Murilo. Enfim, é um dinheirinho aí que vai trazer um certo alívio aí, principalmente para pagar aí as dívidas mais urgentes. Outra notícia que eu trago para vocês é que o Paulinho foi inscrito na Copa do Brasil, né? Ele que está aí em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento do joelho, mas em alguns meses aí ele já deve estar pronto para estrear pelo Corinthians, né? Ou melhor, reestrear pelo Corinthians, e ele foi inscrito na Copa do Brasil. Então, no momento, as informações que eu tenho para vocês são essas. Com relação a essa negociação, essa possível parceria aí que o Corinthians está para fechar, assim que eu tiver confirmação, que eu tiver novidades em relação a essa negociação, eu trago aqui em primeira mão para vocês. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!